postura. Muito bem, vamos para o estudo. Ontem nós falamos sobre divórcio, né? Botei para gravar. Ontem falamos sobre divórcio, agora vamos falar sobre este assunto muito especial aqui, ó. Capítulo 57, atitude em relação a um companheiro descrente. Nós temos ali todo o capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, que trata sobre este assunto, e o livro Lar Adventista vai trazer para nós algumas informações também sobre isso, tá bom? Então, atitude em relação a um companheiro descrente. Deve uma esposa cristã abandonar o marido descrente? Aqui as informações, ó. Tenho recebido cartas de mães referindo suas provações no lar e pedindo o meu conselho. Um destes casos servirá para ilustrar muitos outros. O marido e pai não é crente, e tudo se torna difícil para a esposa na educação dos filhos. O marido é um homem profano, vulgar e abusivo em sua linguagem para com a sua esposa, e ensina os filhos a desacatar-lhes a autoridade. Quando ela está procurando orar com eles, ele entra e faz todo o barulho que pode, amaldiçoando a Deus e lançando injúrias sobre a Bíblia. Ela está tão desencorajada que a vida lhe é um fardo. Que bem pode ela fazer? Que benefícios pode advir a seus filhos permanecendo ela no lar? Ela tem sentido um fervente desejo de fazer alguma coisa na vinha do Senhor e pensa que deve ser melhor deixar a família do que permanecer no lar, dado que o marido e pai está constantemente ensinando os filhos a desrespeitá-la e a desobedecer-lhes. Observa esse exemplo, né? Aí continuando. Em tais casos, meu conselho seria: mães, seja quais forem as provas, as que fordes chamadas a enfrentar através de pobreza, de feridas de alma, de atitude dura e tirânica do marido e pai, não abandonei os filhos. Não os deixei sob a influência de um pai ímpio. Vossa obra, é contrafazer a obra do pai, o qual está evidentemente sob o controle de Satanás. Então aqui existe um exemplo de alguém que estava passando por uma situação muito difícil, casada com um homem, né, no caso, que lançava injúrias, fazia, tratava ali a esposa como nada, né, fazia com que os filhos fizessem desacato contra a mãe, enfim. E tudo isso era feito naquele lar. De respeitar, fazia com que os filhos respeitassem a mãe, desobedecessem a mãe. Tudo aquilo fazia porque aquele homem não tinha o Espírito Santo, não tinha, como é que fala? Ele não era da igreja, né? Não seguia Deus, não seguia Cristo. Mais ou menos assim, uma pessoa que não era cristã. E o conselho aqui, inicialmente, é relacionado à criação dos filhos, né? Depois a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto. Já a primeira informação que nós entendemos aqui é que, neste caso específico, ela diz: mãe, sejam quais forem as provas que você seja chamada a passar, não abandone os filhos. Essa é a informação. Não os deixei sob a influência de um pai ímpio. A vossa obra é contrafazer a obra do pai, que está evidentemente sob o controle de quem? De Satanás. Então vamos continuar aprofundando um pouquinho para não adiantar, porque aqui está falando realmente sobre a situação específica do tema desse livro, desse capítulo, né? Dar um vivificante exemplo de domínio próprio em relacionado a maridos descrentes. Aqui vai dizer, ó, tens provocações, eu sei, mas alguma coisa existe revelando um espírito de compelir em vez de atrair. Teu marido precisa ver diariamente um exemplo vivificante de paciência e domínio próprio. Faze todo o esforço por comprazê-lo, sem sacrificar com isto um só princípio da verdade. Cristo requer em seu serviço a presença do ser todo, coração, alma, mente e força. Dando-lhe o que te pede, estarás representando-o no caráter. Que teu marido veja o Espírito Santo operando em ti. Sê cuidadosa e considerada, paciente e tolerante. Não procures impingir-lhes a verdade. Cumpre teu dever como esposa e vê se o coração não é tocado. Tuas afeições não necessitam ser alienadas de teu esposo. Mostra-lhe todo o agrado possível. Não permita que tua fé religiosa te segregue. Conscienciosamente obedece a Deus e agrada teu marido em tudo o que puderes. Olha só o que aconteceu aqui. Olha qual é o exemplo. Olha qual que é a orientação. O marido é mau, o marido é ruim. Então aqui ela vai dizer assim, olha, tu tá passando por tudo isso daí, mas tenha paciência, tenha domínio próprio, tenha um exemplo vivificante, mostra todo o agrado possível, né? Continue tendo fé e
agrade teu marido. Olha só o exemplo, né? Para aquelas pessoas que têm marido incrédulo, que não serve a Deus. Seja visto de todos que você ama Jesus e nele confia em Cristo. Dai ao teu marido, os teus amigos crentes e incrédulos, uma prova de que desejas que vejam a beleza da verdade. Mas não mostres essa penosa, aflitiva ansiedade que muitas vezes arruína a boa obra. Não permitas nunca que uma só palavra de reprovação ou censura caia nos ouvidos do teu marido. Passa muitas vezes por dificuldades, mas não mencionas essas provas. O silêncio, ela é uma eloquência dentro desse exemplo, né? Palavras precipitadas apenas farão aumentar a tua infelicidade. Mostra-te contente e feliz. Lá, leva para dentro do teu lar toda a alegria possível e expulsa as sombras. Permite que os brilhantes raios do sol da justiça penetrem nas recâmaras do templo da tua alma. Então a fragrância da vida cristã será levada a toda a família. Não haverá então o demorar-se em coisas desagradáveis que muitas vezes não têm verdade em si. Então, irmãos, resumindo essa primeira parte aqui e essas informações. Aqui está dizendo o seguinte: casou com uma pessoa incrédula, marido ou mulher, tenha paciência, tenha amor, mostre alegria. E está passando por situação difícil, está acontecendo aí coisas difíceis, não, diz assim, ó, não saia da tua boca uma palavra de reprovação ou censura contra a pessoa que você casou, mesmo que ela aqui seja incrédula. Não faça isso. Que a alegria seja algo que seja visto na tua vida e que, em algumas situações, e na maioria delas, o silêncio é uma eloquência. Isso aqui tem que ter muita sabedoria. Você concorda? Tem que ter muita sabedoria para poder cumprir isso daqui, essa orientação. Mas é uma orientação que tem dado certo em muitos casais, muitos casamentos, né? Tem muitas mulheres que já ganharam seus esposos para Cristo depois de casada por muito tempo e o marido ser uma pessoa dura, uma pessoa obstinada, uma pessoa que não tem respeito pelas coisas de Deus, mas com a sabedoria da esposa ou do esposo, vice-versa, isso tem acontecido, né? Tem havido aí essa transformação no esposo ou na esposa. Eu já tive o privilégio de visitar algumas pessoas que o homem nem gostava de receber nada que fosse de cristão, nenhum cristão na casa dele, né? A esposa dele era da igreja e tudo, mas eles só viviam brigando. Mas por um motivo ou outro permitiu que eu fosse fazer visita ali para eles, né? E quando chegamos ali começamos a conversar e a pessoa se mostrou muito atenta na conversa. Inicialmente não queria muito, mas depois começou a mostrar atenção e falou, né? Chegou a falar para mim, olha, eu nunca proibi minha esposa sempre foi um exemplo aqui dentro de casa, sempre tratou bem meus filhos. Para mim é uma alegria ela ser da igreja. Eu não quero ser da igreja, não vou ser da igreja, mas ela é. E eu aceito o que ela faz e gosto do que ela faz. Ela está indo buscar o Senhor. Não demorou muito, esse homem também estava indo para a igreja e depois ele foi batizado. Então isso acontece. Já vi muitos casos. E assim, se você tiver sabedoria e entender qual é o conselho, neste caso em específico, né, de um marido incrédulo, e seguir essas orientações que estão ditas aqui, ó, mesmo que você vai passar por umas dificuldadezinhas, tem que ter muita sabedoria, ser batizado pelo Espírito Santo diariamente, porque realmente dá raiva, né? Alguns casos dá estresse, algumas pessoas já querem logo chutar o balde. Ah, não vou te separar, ou você casa, ou você melhora, ou você vai para os cadeios, eu não quero saber. Só que isso aí vai endurecendo mais o coração do homem, né? Ou da mulher também, dependendo da situação. Então, esse é o conselho, né? Silêncio e eloquência, palavras precipitadas podem aumentar a infelicidade e mostra-te feliz e contente. Tenha aí paciência, tranquilidade, paz e Deus ele vai cuidar deste caso para você. Esposa aconselhada a conservar a alegria. Aqui vai dizer, ó, tendes agora a responsabilidade. Tem o microfone ligado aí? Acho que é da Lucília. Tendes agora dupla responsabilidade, visto que teu marido afastou-se de Jesus. Sei que te deve ser demasiado penoso permanecer só, no que respeita a cumprir a palavra. Mas quem sabe, ó esposa, se tua consistente vida de fé e obediência não irá trazer de volta a verdade a teu marido? Sejam as queridas criancinhas levadas a Jesus. Em linguagem simples, fala-lhes as palavras da verdade. Canta-lhes cânticos atrativos, alegres, que revelem o amor de Cristo. Leva teus filhos a Jesus, pois ele ama as criancinhas. Conserva a alegria. Não te esqueças que tens um consolador, que é o Espírito Santo, que Cristo indicou. Nunca estás só.
Se ouvires a voz que agora te fala, se responderes sem demora as batidas à porta do teu coração, dizendo: Entra, Senhor Jesus, para que eu sei contigo e tu comigo, o hóspede celestial entrará. Quando este elemento, que é todo divino, habita contigo, a paz e descanso. Percebeu? Então, esse é o conselho. Não vai mudar esse conselho, né? Algumas pessoas querem muitas vezes o aval pastoral para dizer: deixa teu marido. Deixa ele. Meu marido não quer saber de Deus, pastor, e eu sonho em ter um marido de Deus, da igreja. O que que o senhor me diz? Luta pelo teu casamento. Pastor, eu pensei que o senhor ia falar que eu podia separar e porque o homem não quer saber de Deus. Eu falei: não. O conselho é muito simples, irmãos. Se você tem marido incrédulo ou mulher incrédula, mantenha-se com essa pessoa, porque você tomou uma decisão, você se casou com ela. Mantenha-se e através da sua vida, o seu casamento, o seu marido pode ser santificado. É simples assim. Agora, tem casos onde a mulher se diz cristã e é pior do que o marido que é casada com o marido que não é cristão. Já vi casos assim também. De uma mulher ou de um homem que são cristãos, são casados com pessoas que não são, mas as pessoas que não são têm mais o Espírito Santo do que aquelas que diz que são. Não sei se você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer. Né? De ver ali aquele homem ali tranquilo, calmo, sereno, tá ali na dele, não faz nada de errado, mas também não quer saber de ir para a igreja. Mas a mulher é da igreja e às vezes a fala da mulher, o gesto, as coisas que ela fala, o jeito que ela trata a família é completamente diferente de um testemunho cristão. E aquela pessoa que nem está na igreja tem um testemunho melhor do que aquela que está dentro. Existem casos assim, né? Então tem que ser diferente, tem que ser ao contrário, tem que ser o correto. Qual é o correto? Se eu sou cristão, eu tenho que dar o testemunho de cristão para poder eu ganhar o meu marido ou a minha esposa que estão fora da igreja, que precisam conhecer a Cristo. E eles vão conhecer através da sua vida. Tem casos especiais onde a pessoa vai conhecer a Cristo através da vida da mulher ou do marido, né? Esse é o principal. Obviamente, irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que tomaram uma decisão de se juntarem, de se casarem, antes de conhecer as verdades, com pessoas que são incrédulas. Se você já é da igreja hoje, está ouvindo isso aqui, ainda não é casada, ainda não tem filhos, então não se envolva com pessoas que não são dos caminhos do Senhor, não acreditam em Deus e não seguem pelo esse caminho. Já vi muitas pessoas dizer assim: pastor, mas é o seguinte, na igreja não tem pessoas mais homens bons. Na igreja a gente só encontra pessoas complicadas. Então eu fui lá fora buscar lá fora. Eu falei: irmão, independente do que aconteça, muitas vezes você pode ver ali um rostinho que na hora que a pessoa está se mostrando a você como um bom pretendente, vai mostrar coisas que vai agradar teu coração, mas depois vai ter muita dificuldade na tua casa. Então assim, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. A igreja adventista ela não é só uma igreja desse tamanhozinho, ela está dividida por vários lugares e com certeza tem homens e tem mulheres que estão aí precisando de uma outra metade da laranja, vamos dizer assim, né? Que estão buscando, são pessoas boas e com certeza pode ser de grande bênção para a sua vida. Então tenha paciência, não se precipite não em buscar uma pessoa que não tenha a mesma fé que você, para você depois não ter esses problemas aqui, estar sofrendo em casa. Porque se você conversar com alguém que tem um marido ou uma mulher que não são da igreja, dependendo da situação, você vai ver que passa muita situação difícil, né? Tem alguns que são mais tranquilos, mas tem outros que são uma situação muito difícil. E uma das situações que eu mais ouço é: poxa, pastor, eu queria tanto meu marido ou minha mulher do meu lado, eu vim para a igreja todo tempo sozinho, 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 isso é muito chato para mim. Eu vou para os encontros de casal e vejo as pessoas tudo juntos e eu tô ali sozinho. Meu marido não vai, minha mulher não quer saber. É assim, é isso que eu escuto muito, 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 muito. Então, assim, tenha paciência e espere no Senhor, não se precipite, caso você não seja casado ainda. Você já é casado com uma pessoa incrédula, que não serve ao Senhor, ore a Deus, dê testemunho na sua casa e você vai ganhar essa pessoa para Cristo. Manter princípios cristãos. O lar onde Deus não é adorado é como um navio no meio do mar sem um piloto ou sem leme. A tempestade o aflige e sacode, e há o perigo de que todos a bordo venham a perecer. Considera a tua vida e a vida de teus filhos como preciosas por amor de Cristo, pois terás de encontrar-te com ele e com teu esposo ante o trono de Deus, na frente de Deus ali. Teus firmes princípios cristãos não devem ser enfraquecidos, porém fortalecidos mais e mais. Quanto mais teu marido se mostrar molesto, quanto mais fortemente ele se te opuser, mais fiel e coerente firmeza cristã você deve mostrar. Então, seja o que for que ele possa dizer, no coração e na razão, não te pode senão respeitar, se tiver um coração de carne.
Percebeu? Então Deus está dizendo que, independente da situação do teu marido, seja ele duro, molesto, chato, irreverente, que você continue sendo sábia e mostre firmeza cristã em qualquer situação, que dessa forma você poderá ganhar o coração do teu esposo para Cristo. As reivindicações de Deus devem vir primeiro. Olha só isso aqui, ó. Foi-me mostrada sua nora. Isso aqui é uma história, né? Ela é amada de Deus, mas mantém-se em servil cativeiro, tremendo, temendo, desalentada, duvidando e muito nervosa. Esta irmã não só deve sentir que precisa render sua vontade a um jovem sem Deus, com menos anos sobre a cabeça que ela deve lembrar que seu casamento não destrói a sua individualidade. Deus tem sobre ela direitos mais altos que quaisquer direitos terrenos. Cristo comprou-as com seu sangue. Ela não pertence a si mesma. Ela deixa de pôr sua inteira confiança em Deus e aceita render suas convicções, sua consciência a um homem opressor, tirânico, animado por Satanás sempre que sua satânica majestade pode atuar com eficácia por seu intermédio para intimidar esta alma esquiva e tremente. Tantas vezes tem ela sido posta em agitação que seu sistema nervoso está destroçado e ela não é mais que uma ruína. É a vontade do Senhor que esta irmã esteja nesse estado de Deus e fique na falta de seu serviço? E a resposta é não. Aí o que vai dizer aqui, ó? Seu casamento foi um engano do diabo. Contudo, ela deve se fazer agora o melhor que lhe for possível. Deve tratar o marido com ternura e fazê-lo tão feliz quanto puder, sem violar sua consciência, pois se ele persistir em sua rebelião, este mundo é o único céu que ele terá. Mas ficar sem o privilégio de reuniões para satisfazer um marido opressor, possuidor do espírito do dragão, não está de acordo com a vontade de Deus. E outro disse: casei, portanto não posso ir. Lucas 14:20. O pecado deste homem não era o haver se casado, mas em haver desposado alguém que desviou a mente dos mais altos e mais importantes interesses da vida. Jamais devia um homem permitir que a esposa ou o lar lhe afastasse os pensamentos de Cristo ou levasse-no a recusar, aceitar o gracioso convite do Evangelho. Eu não sei se você entendeu, irmão, mas eu vou tentar reduzir para você, resumir para você. Aqui está dizendo que tem muitas pessoas que se casam com pessoas incrédulas e que deixam de ir à igreja por esse motivo, deixam de seguir a Deus por esse motivo. Diz que não pode ir, que não pode servir. E aqui diz o seguinte: olha, é importante que você continue servindo, que você tenha fé, que você tenha foco, que você não se deixe chegar a uma situação de opressão tão grande a ponto de dizer: eu não quero mais saber de servir a Deus para poder servir o meu marido ou a minha esposa. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, não desvie a sua mente das coisas do Senhor. E você que é casado com uma pessoa incrédula, que essa pessoa incrédula às vezes quer fazer você abandonar os caminhos do Senhor, que essa pessoa tenha sabedoria e não permita que isso aconteça. Porque diz: eu não posso ir para as coisas de Deus, porque meu marido não deixa. O homem que está casado, que desposou alguém, não deveria nunca desviar a mente da esposa dos mais altos e mais importantes interesses da vida, que é o céu. Mas, infelizmente, tem casos que isso acontece. Então, nesses casos que isso acontece, mulher, continue sendo fiel a Deus. A Deus. Não abandone as coisas de Deus por causa do teu marido. Ou marido, não abandone as coisas de Deus por causa da tua esposa. Porque eu não gosto. Ou você escolhe Deus ou escolhe a mim. Então, escolha a Deus. Tá bom? Escolha a Deus. Mas se eu escolher a Deus, o meu casamento vai acabar. Como é que eu vou sobreviver? O que vai acontecer comigo? Acredite, é melhor você escolher a Deus nesse caso especial, porque senão o único céu que você vai encontrar vai ser esse céu, esse aqui, ó, que tá vendo aqui. O céu da vida eterna a gente pode perder. Então não é o que Deus está querendo para você, não. Ele diz: antes a mim do que aos homens, né? Seguir a Deus primeiro, antes de todas as coisas, tá certo? Então isso aqui são casos raros, né? São casos raros. Existem muitos casos, na verdade não são muito raros, não. Tem muito caso, sim, com certeza. Mas aqueles que a gente vê na igreja, de pessoas que estão buscando a Deus, normalmente os esposos ainda, mesmo não gostando muito, mas ainda encaminham as esposas para a igreja, né? As esposas ainda vão. Mas tem casos assim que a gente percebe que a pessoa deixa de servir a Deus por causa do marido ou por causa da esposa. Aí esse é um caso muito sério. E aqui está o conselho: não abandone a Deus por causa do marido nem por causa da esposa. Melhor salvar parte que perder toda a família. Que diz assim, ó: irmão K, isso aqui é uma história, né? Tem sido muitos desânimos, mas necessitas ser
fervoroso, firme e decidido em cumprir teu dever em família, levando-os contigo, se possível. Não deves poupar esforços para prevalecer sobre eles no sentido de te acompanharem na jornada para o céu. Mas se a mãe e os filhos não escolherem acompanhar-te, mas procuram desviar-te de teus deveres e privilégios religiosos, deves prosseguir, ainda que tenhas de ir só. Precisa viver no temor de Deus. Tens de aproveitar as tuas oportunidades de assistir às reuniões e adquirir toda a força espiritual que puderes, pois nela necessitas dos dias por vir. A propriedade de Ló foi toda ela consumida. Se tiveres de suportar a perda, não deveis desanimar. E se puderes salvar unicamente uma parte da tua família, será muito melhor do que perdê-la toda. Percebeu? Então, no caso desse irmão aqui, a família dele estava indo por outro caminho. E aqui diz o seguinte, ó: se eles estão indo por outro caminho, avance nos caminhos do Senhor. Continue sendo firme, tá certo? Não vá também por outro caminho, não se desvie, porque o teu marido ou tua mulher diz que você não vai servir a Deus. Continue servindo ao Senhor, que é melhor que você ganhe unicamente uma parte da tua família do que perder toda. Tá ficando claro, irmãos, o estudo de hoje? Espero que sim. E que esse assunto tenha sido relevante para você, tá bom? Você, caso alguém do nosso grupo tenha vivido uma situação assim, confie no Senhor, siga as orientações, seja sábio, e eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração do teu cônjuge para que ele possa conhecer um pouco mais sobre Cristo e ter aí a sabedoria de aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu oro para que a mensagem tenha ficado clara para você, e o apelo de hoje é esse, ó: Senhor, abençoa o meu casamento. Caso eu não esteja sabendo lidar com assuntos no meu matrimônio, não permita que o inimigo venha destruir o que o Senhor uniu, né? Caso você não esteja sabendo lidar com alguns assuntos, que Deus continue abençoando o teu casamento, que você tenha sabedoria, que as orientações tenham sido válidas e que o inimigo não venha destruir o teu casamento. Esse é o apelo de hoje. Faça ele a Deus e eu tenho certeza que Deus vai cuidar da sua casa, do seu lar e te dar sabedoria para lidar com assuntos que muitas vezes são difíceis, mas são possíveis de ser solucionados. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Nos ajuda, Senhor Deus, cada dia a colocar em prática as orientações aqui nos dadas. Se tem alguém, Senhor Deus, que está vivendo com alguém que não serve ao Senhor, vivendo com uma pessoa que nós conhecemos, chamamos de incrédulo, que essa pessoa tenha muita sabedoria para lidar com este caso. Possa, Senhor Deus, seguir as orientações da Bíblia e também do Espírito de Profecia e possa aí ter uma vida tranquila, né? E através da vida dessa pessoa santificada, ela consiga santificar o esposo ou a esposa. E dessa forma, Senhor Deus, ambos estarem andando juntos, seguindo o teu caminho e caminhando rumo às mansões celestiais. Fortalece nossa fé, nos dá ânimo, Senhor Deus, e nos ajude cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo do Senhor. Ficou claro o estudo de hoje, gente? Bem claro. Amém. Que bom. Que bom que ficou claro, a gente fica feliz. Bem explicado. Que Deus seja louvado. Amém. Abre as suas Realmente, câmeras bem aí que a gente vai explicado. tirar aquele print agora, tá bom? Mostra seu rosto aí para tirar aquele print bem Descobri legal. que eu estava fazendo da forma errada. E alguém falou alguma coisa aí que eu não sei quem foi, mas falaram aí. Tudo certo. Vamos lá. Mostra aí o seu rosto, Brasil. Vamos tirar aquela print bem bonito. Atenção, primeiro print, 2, 3 e. Pronto, vamos pro segundo aqui. 1, 2, 3 e. Pronto. Povo de Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Uma excelente manhã, um excelente dia. Hoje Igualmente. temos culto nas igrejas, né? Vocês Amém. possam orar, que daqui a pouco eu estou indo lá para Nova Jerusalém, onde nós teremos ali um dia de visita e também a noite especial com nossos irmãos. Um grande abraço e até amanhã em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Amém. Bom dia, até amanhã.